Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia especial, um dia em que nosso culto é online, o templo está fechado, seguindo as orientações oficiais da Igreja Metodista, cumprindo assim também as recomendações das autoridades governamentais do nosso país. Isso é importante, dado ao coronavírus que estamos hoje presenciando e vivendo esse momento complicado e difícil, não só em nosso país, mas em todo o mundo. Um momento delicado, todo cuidado. É um tempo difícil. Então que Deus possa nos orientar em tudo, nos abençoar, fazendo com que superemos esse momento no nome dEle, na autoridade dEle. Também nosso coração se torna um pouquinho abatido, também porque esses últimos tempos a igreja passou por momentos também de tristeza, quando do falecimento da irmã Nilza Guimarães, falecimento do irmão Agostinho Correia, falecimento também, por último, do irmão Getúlio Ivan Mingoff. Então nosso coração se entristece, é um tempo difícil. Também irmãos que estão enfermos, estão hospitalizados, passando por momentos difíceis. Mas sabemos que a palavra de Deus, ela nos dá realmente o respaldo, nos dá realmente a esperança para superarmos esses tempos difíceis. E lembro da carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, quando ele recomenda a Timóteo, diante de tempos que viriam, tempos complicados, tempos difíceis, ele orienta Timóteo dizendo: sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Então, eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, um pouco dessa palavra. Todos nós sabemos que o tempo escatológico, o tempo do fim, ele começou já com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Jesus já nos alertou desde o início que os tempos não seriam fáceis, mas que nós teríamos então a fé, a confiança nele, sabendo que ele realmente era o vencedor de todas as coisas. Sabemos que estamos vivendo, desde aquele tempo, os últimos dias. E a Bíblia diz que então sobreviriam tempos difíceis e que nós deveríamos então suportar essas coisas, alicerçados nos seus ensinos, na sua palavra. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, quanto mais percebemos a volta do Senhor Jesus Cristo, mais rigorosos, mais perigosos, mais difíceis os tempos se tornam. Porque, qual a razão disto? Porque os homens se afastam de Deus. Os homens, cada dia, se tornando, por se afastarem de Deus, cruéis. E a iniquidade, o pecado no mundo se multiplica de tantas maneiras. Mas Deus nos chamou para vivermos uma vida totalmente diferente. Ainda passando por calamidades, ainda passando por tempos difíceis, seja no nível que for, hoje estamos presenciando este coronavírus que está realmente abalando o mundo inteiro.
tudo parou, tudo está parando. Mas a palavra de Deus vem oportuna para nós hoje, nos aconselhando através do apóstolo Paulo, segunda carta endereçada a Timóteo. E possamos crer, possamos acreditar que este conselho deve ser seguido por todos nós também. Depois dele falar essas palavras, sabe, porém isto, Timóteo, que nos últimos tempos, no verso 1 do capítulo 3, sobrevirão tempos difíceis. Então ele orienta este homem, ele orienta esse servo do Senhor, dizendo: tu, porém, apesar de tudo que está acontecendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. De que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Que o apóstolo está nos ensinando que, apesar das lutas, das dificuldades, ele diz que devemos permanecer naquilo que temos aprendido. O que nós temos aprendido da palavra de Deus? Paulo está dizendo: permaneça naquilo que você aprendeu. Este é o momento de nos agarrarmos na palavra, de ficarmos firmes na palavra, diante de crises, diante de problemas. Em outras palavras, ele está nos dizendo: este não é o tempo de retroceder, de desistir, ou de duvidar de alguma coisa. Paulo nos orienta que devemos permanecer nas verdades da palavra de Deus que temos aprendido. Fora o coronavírus, eu creio que outras situações muitas vezes têm sido presente na sua vida, na nossa vida também. Nós devemos nos agarrar nesta palavra, saber que apesar da crise, Deus está conosco. Apesar da crise, Deus está contigo, meu irmão. É interessante que no versículo 15, Paulo diz que as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Sabe que é nesses tempos difíceis, tempos de crise, que nós precisamos acessar a sabedoria, buscar a sabedoria. E o sábio é aquele que busca a palavra de Deus. A sabedoria de Deus disponível, que é a palavra, para nós. Sabedoria em tempos perigosos, em tempos difíceis. Pode nos livrar da morte, nos livrar de todo o dano, nos ajudar, conforme a palavra de Deus nos diz, nos ajudar a viver dentro da vontade de Deus. Por isso, queridos, nada que venha trazer alguma complicação, alguma dificuldade, alguma luta na sua vida deve permanecer. Porque a própria Escritura e as palavras do apóstolo Paulo, nessa mesmo capítulo, no versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura, o que eu entendo é que toda a Escritura é inspirada, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando conosco. Deixa a palavra de Deus falar com o irmão, com a irmã nestes dias tão difíceis. Palavra de Deus é que vai, conforme as orientações de Paulo, vai nos instruir,
vai nos ensinar, vai nos responder, vai nos corrigir, vai nos dar a direção. Por isso, firmemos em Cristo Jesus, nesses tempos difíceis, e que Deus sustente a cada um a sua graça, diante da sua luta pessoal, seja qual for, a certeza de que a palavra de Deus, usada com sabedoria, há de mover ou há de remover qualquer obstáculo, qualquer situação, qualquer aflição. A palavra de Deus vai nos instruir, a palavra de Deus vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos corrigir, a palavra de Deus vai nos educar. E nos tempos difíceis, nos tempos perigosos, cremos nessa palavra, cremos na ação de Deus. Deus não permitirá que permaneçamos caídos. É Ele que nos levanta. Se estamos abatidos, é Ele que nos dá força. Então, querido, permaneça confiando na palavra de Deus nesse tempo difícil. Eu, diante das recomendações, juntamente com a minha esposa, estou preso na minha própria casa. São procedimentos realmente de preocupação, são atitudes que precisamos tomar, cautela, fazer a nossa parte. Mas sabendo que Deus é aquele que cuida de nós. Que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo, e que todo e qualquer medo não reside em sua mente ou em seu coração. Então permaneça confiando na palavra de Deus. Ela é apta para te conduzir em vitória, em meio ao mundo conturbado que vivemos. O mundo tão difícil. E que Deus, de uma forma especial, te abençoe e te dê ânimo e te dê força. Que Deus te abençoe. Que Deus te levante e que a cada dia possamos ver a vitória que vem do Senhor. Nós já sabemos disso, até a palavra de Deus nos mostra que em tempo de crise, em momentos de crise, é que Deus tem a sua maior manifestação de poder, tem a sua ação sobrenatural diante daqueles que creem nele. Que eu e você façamos parte deste povo que crê na ação de Deus, no poder de Deus. Amém? Gostaria de orar por você. Pai amado, Pai querido, vivemos um momento muito complicado e conturbado, difícil, quando o mal, Senhor, que está aterrando a terra, está apavorando os homens, quando o Senhor, um vírus, Senhor, está mexendo com as nações, Pai, tudo parado, Senhor, cremos no Teu poder. Tu és o Deus que nos cuida e que todas essas coisas estão sucedendo. Possamos ser sensíveis ao Teu ensino. O que Tu está requerendo de nós, do Seu povo, especialmente, que Te busque com mais intensidade, que prove cada vez mais do Teu poder. Por isso, Senhor, estenda a Tua mão sobre a vida de cada filho Teu. Pai, diante desse mal que avassala o mundo, mas também, Senhor, diante de males que muitas vezes se apresentam em sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional, que a Tua mão poderosa esteja trazendo, Senhor, a vitória e a conquista. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E que a paz do Senhor nosso Deus, o Pai, que o amor do Filho e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um, hoje e para sempre. Amém.